acentuação gráfica da língua portuguesa está colocada em 8 regras. Inicialmente, vamos analisar 4. Começando pelas regras gerais. A primeira regra dos monossílabos tônicos. Primeiro, você tem que saber o que é monossílabo tônico. Monossílabo tônico são palavras que só têm apenas uma sílaba, com o som forte. Quando a sílaba tem o som forte, chamamos de tônica. Se for fraca, átona. Todos os monossílabos tônicos só serão acentuados quando terminarem em A, E, O. O, as, es, os. Observem estes exemplos. Várias palavras que são o quê? Monossílabos tônicos. Só tem uma sílaba com o som forte terminado em A, E, O, com SO, sem S. Aprenda essa regra e você não errará mais. Toda vez que você tiver uma palavra de uma sílaba tônica e esta palavra terminar em A, E, O, com S ou não, você deverá acentuá-las. Eu nunca vou acentuar, por exemplo, no, ti, sem, paz. Por quê? Porque elas não terminam em A, E, O. Elas são monossílabos? Sim. São tônicas? Sim. E por que eu não coloco acento? Porque elas não terminam em A, E, O. Eu só posso acentuar se terminar em A, E, O e forem monossílabos tônicos. Vamos ter especial cuidado nas mesóclise. O que é mesóclise? É a colocação do pronome no meio do verbo. O pronome que está no meio é átono e não vai acento. Mas dá, recebeu acento por quê? Porque é um monossílabo tônico terminado em A. As, recebeu acento por quê? Porque é um monossílabo tônico terminado em as. Então, veja que a palavra daloás recebeu 2 acentos. O mesmo acontece aqui, na palavra veloaz. V recebe o acento porque é um monossílabo tônico terminado em e é um acento circunflexo porque a pronúncia é fechada. Lo é um pronome que está no meio do verbo, então ele é átono, não vai receber acento. E as é um monossílabo tônico terminado em as e vai receber o quê? Um acento também. Aqui nós temos outra mesóclise, ou seja, a colocação do pronome no meio do verbo, na palavra diloás. Di não recebe acento, por quê? Porque é um monossílabo tônico, mas é terminado em i. E se for terminado em i, mesmo sendo monossílabo tônico, não pode receber o acento. O pronome que fica no meio, ele é átono, não vai acento. E o as é um monossílabo tônico terminado em as, por isso recebeu o acento. Vamos entender a segunda regra. Se eu tiver uma palavra oxítona, o que é uma palavra oxítona? É uma palavra que tem no mínimo 2 sílabas. Tendo no mínimo 2 sílabas e a última sílaba for forte, também serão acentuadas
se terminarem em A, E, O, com S ou sem S. Viram que é a mesma regra das monossílabas terminada em A, E, O. O que é que acrescenta aqui? Em, ens. Isso significa que se você aprendeu a regrinha dos monossílabos aqui nos oxítonos, você só precisa acrescentar o em e o ens. Aqui, Paraná é acentuada porque é uma oxítona que tem a última sílaba tônica, por isso oxítona tônica terminada na vogal A. Café, uma oxítona tônica terminada na vogal E. Dominó, uma oxítona tônica terminada na vogal O. Amém é uma palavra oxítona tônica com a terminação em. Parabéns, oxítona tônica com a terminação ens. Por isso, são acentuadas. Observem, todas as palavras são oxítonas tônica, ou seja, a última sílaba é a mais forte e são terminadas em A, E, O, com S ou não, em, ens, por isso são acentuadas. Devemos ter cuidado nesse tipo de formação de palavras onde há a colocação do pronome no meio do verbo. Veja que aí nós devemos acentuar quando segue a regrinha. Termina em A, E, O, em, ens e é um oxítono tônico, ok? Então, na primeira frase, amalás, nós temos sim uma oxítona tônica terminada em A. E no final, um monossílabo tônico terminado em as. Vender, oxítona tônica terminada em E. No final, monossílabo tônico terminado em as. Partir, oxítona tônica terminada em I, não pode receber acento. E, no final, monossílabo tônico terminado em as. Seguindo a regrinha, observe onde fica o acento. E veja que uma palavra pode receber 2 acentos, inclusive diferentes. Quando temos o quê? Uma mesóclise, ou seja, a colocação do pronome no meio do verbo. Vamos à nossa terceira regra, os paroxítonos. 70% das palavras em português são paroxítonas. O que é uma paroxítona? A paroxítona é a penúltima sílaba tônica, ou seja, a penúltima sílaba mais forte de uma palavra. Logo merece a nossa atenção, porque 70% das palavras as torna muito importante. Quando é que elas são acentuadas? Quando termina em R, I, N, U, OS, X, AN, ANS, ão, OANS, UNS, ON, ONS, L, PS e ditongo. As que têm N, quando vão para o plural, perde o acento, porque é uma exceção. Você precisa decorar tudo isso? Não. Se você aprendeu quando acentua-se os monossílabos e os oxítonos, você vai saber acentuar as paroxítonas. Vou explicar. Você acentuará todas as paroxítonas terminada em ditongo e não acentuará quando terminadas
em A, E, O, com S ou não, em, ens, veja que é a regrinha que eu já ensinei, e acrescenta só an. Vou exemplificar para ficar mais fácil. Observem estes exemplos. São todas paroxítonas. Elas terminam em A, E, O, em, ens ou an? Não, nenhuma termina. Então, iremos fazer o quê? Iremos acentuar? Sim. Todas devem ser acentuadas na penúltima sílaba, porque é uma paroxítona que não termina em A, E, O, em, ens ou an. Vocês estão percebendo? Se vocês aprenderam a regrinha dos monossílabos e dos oxítonos, é só usar aqui. Se não aparece nas paroxítonas, as paroxítonas serão acentuadas. Observem. Eu te dou qualquer palavra que não é terminada em A, E, O, com S ou sem S, em, ens, an. O que é que tu vai fazer? Tu vai acentuar, porque são paroxítonas que não são terminadas em A, E, O, em, ens, an. Aí você me pergunta, e por que abdômens não está acentuado? Lembra que eu falei que as palavras que terminam em N, quando vão para o plural, perdem o acento. Por quê? Porque fica terminada em ens, que é uma das regrinhas que eu ensinei. As paroxítonas que apresentam ditongos também são acentuadas, porque tem a penúltima sílaba forte. Todas as palavras da esquerda têm ditongos, por isso receberam o acento. O que é um ditongo? É uma vogal e uma semivogal numa mesma sílaba. Eu destaquei de vermelho. E você pode perguntar, por que as da direita estão acentuadas? Veja, porque elas não terminam em A. Elas terminam em an, ans, ans. Então, podem ser acentuadas. A regra diz que não podemos acentuar quando termina em A, E, O. Aqui é an. An não é A. A nossa quarta regra é a regra dos proparoxítonos. O que é um proparoxítono? É uma palavra que tem a antepenúltima sílaba como sílaba tônica, ou seja, aquela que pronunciamos com mais força. Observe aí o exemplo. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Então fica muito fácil você descobrindo a sílaba mais forte. Se for a antepenúltima, já sabem, todas as proparoxítonas são acentuadas. É só colocar o acento. Aqui, prendê-lo-íamos, temos uma mesóclise. Do lado esquerdo, o verbo prender é uma oxítona terminada em E, som fechado, tem que ser acentuado. Lado direito, íamos, também tem um som forte, precisamos acentuar. Lembram da mesóclise?
que é a colocação do pronome no meio do verbo. Aqui nós temos 2 acentos. Prendê-lo-íamos, um à esquerda e outro à direita. Revisando as regras gerais de acentuação gráfica, os monossílabos tônicos são acentuados quando terminado em A, E, O, seguido não de S. Os oxítonos são acentuados quando terminados em A, E, O, seguido não de S. Em e ens. Os paroxítonos são acentuados quando terminados em ditongo e são acentuados quando não é terminados em A, E, O, seguido não de S, em, ens, an. E os proparoxítonos são todos acentuados. Agora vamos exercitar. Pause o vídeo, tente acentuar corretamente estas palavras e justificar o acento. Confiram. Casa não tem acento porque é uma paroxítona terminada em A. Lâmpada é uma proparoxítona e todas são acentuadas. Pônei, paroxítona terminada em ditongo, recebe acento. Café e ananás é uma oxítona terminada em E e a outra as, são acentuadas. 3 é um monossílabo tônico terminado em es, é acentuado. Árvore é uma proparoxítona, todas são acentuadas. E finalizando, lábios, paroxítona terminada em ditongo.